Olá, irmãos, tudo bem com vocês? A paz de Jesus para todos. E eu quero começar este vídeo falando para vocês do que se trata. Eu quero falar para vocês da promessa feita por Deus a Abraão, que se manifestou e foi cumprida unicamente na revelação do nosso Senhor. E eu quero tratar desse tema porque não vejo ninguém tratando desse tema. É como se fosse um tema banal, mas que eu enxergo uma grande obra, porque faz parte de todo o arcabouço profético relacionado à manifestação de Jesus. E o apóstolo Paulo, ele enfatiza esses temas bastante. Então, por isso eu vou tratar desse tema. E eu vou ler aqui Gálatas 3, versículo 15, que ele expõe essa opinião, a opinião dele. E ele diz o seguinte, irmãos, falo como homem, ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta alguma coisa. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente, Não diz e aos descendentes, como se falasse de muitos, porém de um só, e o teu descendente, que é Cristo. Digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei, que veio 430 anos depois, não pode abrogar de forma que venha a desfazer a promessa. Porque se a herança provém da lei, já não decorre da promessa, mas foi feita pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Qual, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente, a quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos pelas mãos de um mediador. Ora, o mediador não é de um, mas Deus é um. Deus é um. É porventura a lei contrária às promessas de Deus? De modo algum. Porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, a justificação na verdade seria procedente da lei. Mas a Escritura encerrou tudo sob o pecado, para que mediante a fé em Jesus Cristo fosse a promessa concedida aos que o creem. Veja só que é interessante. Claro que o pensamento de Paulo é muito ampliado e diferente do nosso também por causa das traduções. As traduções aqui, elas não nos ajudam muito, elas não nos ajudam bastante. Elas têm uma certa dificuldade. Cada uma das nossas Bíblias, elas têm uma linguagem. Mas se a gente for rastrear o modelo mental do apóstolo Paulo, a gente pode ter mais ou menos uma noção do que ele fala, do que ele trata, como é que ele pensa de fato. Então, baseada nessa reflexão, eu quero dizer para vocês o seguinte: de acordo com o apóstolo Paulo, a promessa feita a Abraão, aí você precisa saber qual é a promessa, tá certo? A promessa que Deus fez a Abraão é a da terra. Capítulo 12 de Gênesis, versículo 7. Quando Abraão estava passando pela terra, aquela terra hoje que é Israel, estava passando, ele não parou ali, ele estava passando. Aí passou Abraão por aquela terra até o lugar de Siquém, até o cavalo de Moré. Estavam então os cananeus na terra, e apareceu o Senhor a Abraão e disse: a tua semente darei essa terra. E edificou um altar ao Senhor que lhe apareceu, e moveu-se dali para a montanha, a banda do oriente de Betel, e armou a sua tenda. E tendo Betel ao ocidente, e ali ao oriente, e edificou ali um altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. Depois caminhou Abraão dali, seguindo ainda para a banda do sul.
Ele apenas levantou um altar, passou a noite e seguiu o caminho. Mas naquele momento Deus se apresentou para ele e prometeu ali: esse lugar será da tua descendência. Só que o apóstolo Paulo ele enfatiza um detalhe. Ele não fala descendência como o povo de Israel, certo? Ele fala a tua descendência como um indivíduo, alguém, uma pessoa. Paulo ele faz essa associação. Aí a gente pode pensar, por que ele faz esse tipo de associação? Pode ser que quando ele escreva isso, talvez a tradução dele, a linguagem com que ele aprende, e visto que ele era um doutor da lei, né, antes de ser cristão, ele, ele tem uma história diferente, uma história com a linguagem diferente. Então, ele pode abrir espaços para ter uma interpretação diferenciada da nossa, que infelizmente a gente está mais restrito às linguagens da modernidade, do nosso português, tá certo? Que ocorreu diversas variações pelo tempo, né? Então é o seguinte, então pensando nisso, vemos aqui e é o que nós temos que tomar como verdade, é o que está escrito. Então, analisando o que ele disse como a verdade, mas analisando para compreender essa verdade, para compreender o arcabouço completo da manifestação, da revelação de Jesus Cristo. Então é o seguinte, quando essa afirmação é feita que Cristo é de fato a descendência de Abraão, então ele é o único herdeiro de Deus, o único herdeiro de Abraão pela promessa, claro, herdeiro de Abraão pela promessa que foi feita. Então ele é o único herdeiro de Abraão, o verdadeiro herdeiro da promessa que foi feita a Abraão, em diversos âmbitos, tá bom? Porque aqui em específico tratou-se, isso eu estou levando em consideração pelo rodapé da própria escritura, tá certo? Que nos indica aquele texto como referente à promessa. Mas Deus fez diversas promessas, então a gente tem que entender também o que Paulo também está levando em consideração. Se é uma promessa em específico ou um arcabouço das promessas que foi feita a Abraão. Tá certo? A gente não pode se limitar com a limitação que o autor que escreveu essa Bíblia atual, ele colocou. Então eu coloquei nesse sentido e li Gênesis 12, porque o autor falou Gênesis 12. Porém, quando você vai ver, Deus fez diversas promessas, diversas promessas. Então, vamos ver lá. E aí ele coloca esse contraponto, que a lei não pode invalidar isso. Não pode invalidar a promessa que foi feita gratuitamente a Abraão. Então, para que veio a lei? A lei veio por causa da maldade do homem. A lei não foi uma coisa que era para ser para sempre. É apenas um método de educação. Era para educar aquele povo que estava desviado de Deus, desviado da verdade. E assim, o apóstolo Paulo ele conclui dizendo o seguinte, quando você lê essa carta aqui de Gálatas: quando chega esse descendente, tá certo? Já não há mais a necessidade da lei. Porque a lei, para ser mais enfático, eu vou ler que fica melhor. Aqui, ó. Continuando o texto que eu estava lendo, do 23 em diante, ó. Mas antes que viesse a fé, estávamos debaixo, a tutela da lei, e nela encerrados para essa fé que de futuro haveria de se revelar. A fé que fez, a fé que foi revelada em Jesus. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Ou seja, o que é um aio? Um aio é um professor, né? Na cultura antiga, era um professor que cuidava da criança até ele se tornar maior de idade. Então, nesse período, ele educava, ensinava, instruía até a criança ser madura. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio. A palavra aqui, subordinados. Entendeu? Não estamos mais debaixo do aio.
Ou seja, o aio, que é a lei, não dita as regras, tá bom? Né? Não é o subordinado significa dizer que você está a serviço daquilo, está como cumprindo a vontade daquilo. Então, nós não estamos mais subordinados à lei de Moisés. Pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Por que ele faz esse contraponto de não estar mais, não estar mais debaixo da lei? E porque nós somos filhos de Deus. Se você tem uma reflexão básica, né, você não vai compreender naturalmente o que ele quer dizer com isso, mas quando você se aprofunda mais, você quer dizer o seguinte: olha, tem um ditado comum, popular: filho de peixinho, peixinho é. Qual a lei a qual Deus está submetida? Nenhuma. Ele é a verdade. Então, quando ele coloca esse contraponto, ele quer dizer o seguinte: ó, agora vocês são a imagem de Cristo. E qual a lei que Cristo hoje está submersa? Porque Jesus veio debaixo da lei para resgatar os que estavam debaixo da lei. Não significa que ele continua debaixo da lei. Ele morreu. Quando morre, rompe-se esse contrato, vamos dizer assim. Ele não está mais debaixo da lei. Da mesma forma, nós não estamos mais debaixo da lei como para se submeter às suas vontades. Aí alguém pode dizer: então a gente vai descumprir a lei? Não, presta expressão. Em vez de alguém que eu dou uma lei para alguém, tá certo? Eu dou uma lei para alguém que está vivendo como um escravo, e ele vai aprender aquilo, ele vai crescer naquilo e vai continuar vivendo de acordo com as minhas leis, porque ele é um escravo e está subordinado à minha vontade. Então criei um arcabouço para que ele possa de maneira mais justa viver a sua escravidão, tá certo? Mas para o meu filho, ele vai crescer junto de mim, ele vai ter as mesmas características minhas, ele vai ser biologicamente como eu. E se fosse na ordem natural no sentido humano, ele iria herdar a minha patente, a minha autoridade, tá certo? Então, agora ele como filho, eu não tenho esse tipo de lei para ele, porque ele não é um escravo, ele é meu filho. Então, ele se baseia em outros princípios, o princípio do pai, entendeu? É uma outra forma, é um outro modelo. O que eu quero dizer com isso? Que agora, quando nós se tornamos filhos de Deus, temos que ter a mesma consciência, mesmo caráter de Deus, não mais baseados na lei que Deus deu para Moisés. É evidente que nós aprendemos com a lei, porque ela nos serviu de aios, ela nos serviu para nos orientar, nos serviu para criar uma cultura dentro de nós, mas que nós não estamos mais submergidos dentro dela como que ela quem ordena qualquer coisa. A gente as lê, mas nós a interpretamos e modificamos de acordo com o caráter transformador da consciência de Deus em nós. Você pode compreender? Pode ser radical. Eu sei que a maioria das pessoas não vão compreender, porque as pessoas são mais naturais, simplesmente ser escravos, mais fácil simplesmente obedecerem regras, mais fácil, né? Você não precisa fazer mais nada, é só obedecer. É difícil você raciocinar uma decisão, decidir qual é a mão esquerda e qual é a mão direita, saber definir o certo do errado. É difícil para a maioria das pessoas, elas não têm essa capacidade intelectual.
Mas o Evangelho veio para libertar as pessoas disso, para não vivermos escravos da lei. E quando nós estamos falando aqui da lei de Moisés. E se a lei de Moisés é algo superior às leis humanas, quanto mais as leis humanas, você pode compreender? Se a gente está sendo convidado a não ser mais submergido à lei mosaica, quanto menos a lei humana. Isso não quer dizer que a gente vai ser uns anarquistas, tá certo? Não, ao contrário. A gente vai orientar as leis humanas a procurar ser mais parecidas com as leis divinas, com o caráter divino. Porque a gente sabe que a gente está imersivo aqui dentro da natureza ainda. Então, se nós estamos dentro da natureza, a gente tem que aprender que nós não somos deuses na perspectiva humana. Que a perspectiva humana acha que Deus é alguém que manda, autoritário, alguém que... Não. O Deus bíblico, o Deus que a Bíblia nos revela, é alguém que está servindo os outros. Deus é o Deus do céu, criador do céu e da terra, e ele não é servido por mãos humanas como se necessitassem de alguma coisa, mas é ele que está servindo a todo mundo, porque ele tem para dar, ele não tem para receber, ele só tem para dar. E com esse mesmo tipo de perspectiva e pensamento, a gente, como filho dele, tem que estar aqui no mundo, não simplesmente para receber, mas estamos aqui para dar e dar. Porque a gente já tem de sobra. A gente já tem o reino, já tem a imortalidade, já temos todas as promessas, né, nas nossas vidas. Então a gente tem que ter essa consciência de que nós aqui estamos como figuras de Deus no mundo. Porque somos filhos de Deus. E como filho de Deus, e Deus serve o mundo, então a gente também tem que servir os outros. Até que eles ganhem consciência de quem podem ser. A partir do momento que olham para si mesmo, reconhecem os pecados, olham para si mesmo, reconhecem as indignidades e toma consciência de colocar sobre o Senhor todos os seus pecados e tomarem consciência de que eles têm que mudarem de perspectiva, mudarem de consciência, uma metanoia absoluta, mudarem completamente com essa perspectiva que é morrer para essa realidade, mesmo vivendo nela, mas morrer para essa realidade escravatória da humanidade em todos os seus aspectos e ressuscitarem em Cristo não para escravizar os outros como uma regra de autoritarismo, mas para libertar os outros no mesmo modelo que Jesus se manifestou para libertar os outros. Veio debaixo da lei para libertar os que estavam debaixo da lei. É dessa perspectiva que a gente tem que tomar consciência. Aí vamos lá. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo, vos revestistes. Algumas pessoas ignoram essa minha abordagem, dizendo que a gente é igual a Cristo, é igual a Deus. Nós somos deuses, nós somos filhos de Deus. Mas não entendem essa minha perspectiva, que não é minha, é do apóstolo Paulo. Apóstolo Paulo, os apóstolos que pregavam isso, não sou eu. E apenas codifiquei elas para vocês, codifiquei elas para a linguagem popular hoje. Porque é o seguinte, ó. Porque quanto fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. O que é ser revestido? É ser coberto de Cristo. Não na linguagem religiosa, que é simplesmente uma figura de linguagem isso, mas não, é de fato. A palavra Cristo significa ungido. Cristo significa ungido. Então, quando você é ungido com alguma coisa. Na figura do Velho Testamento, as pessoas eram ungidas com óleo que representava a unção, representava o poder, representava a autoridade, né? Hoje, nós somos ungidos, né, com o Espírito Santo, que não é simplesmente um espegimento, um derramar de um óleo sobre nós, na perspectiva litúrgica, mas é como que nós sendo um vaso e Deus derramando
de si em nós. E ele está dentro de nós. Você pode compreender? Essa cristificação. Por que nós estamos falando de cristãos? Porque também recebemos do que é de Cristo. Jesus se tornou o Cristo. Deus o fez Senhor e Cristo. A palavra se fez porque, propriamente dito, é que não era. E Deus, por que o fez? Porque o ungiu com o Espírito Santo e ele andou fazendo bem. Quem diz isso não sou eu. A própria Bíblia, em Atos. Que Deus foi ungido com o Espírito Santo e andou fazendo o bem. Né? Então, nessa perspectiva, é o mesmo modelo mental que a gente tem que ter em nós. Deus ungiu Jesus e nós somos essa parte dessa unção. Também recebemos a mesma unção que Cristo. Por quê? Porque todos quanto foste batizados em Cristo, está se referindo a Jesus, de Cristo vos revestistes. Ou seja, nós somos vestidos de Jesus Cristo. Ou, traduzindo em miúdos, nós somos Cristos. Desastes, essa palavra que eu não sei pronunciar. Desastes não pode haver judeu. Deixa eu ver se eu consigo outra tradução, que essa aqui também é assim. 28. Esse aqui talvez seja até o melhor. Nisto não há judeu nem grego. Não há servo nem livre. Não há macho nem fêmea. Porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Essa aqui é muito mais profundo. Aqui ele acabou com a ideia de nacionalidade. Porque judeu e grego são pessoas de povos distintos. Então ele acabou com essa nacionalidade, ele unificou. Não existe mais o grego e mais o judeu, ou seja, é a mesma coisa assim. Não existe mais o brasileiro e o americano, não existe mais o brasileiro e o chinês, não existe mais o brasileiro, ou seja, não existe mais o negro e o branco, não existe mais, acabou. Não existe mais o pardo e o amarelo, o branco, acabou. Não existe mais nada disso. Não existe o escravo e nem o livre. Não existe o escravo e nem o livre. O servo e nem o, né? O que manda nem o que obedece. É a mesma profecia que diz lá em Jeremias. Não haverá mais necessidade que o seu irmão lhe diga: conhece o Senhor? Porque todos me conhecerão, desde o menor ao maior. Não há mais esse nível, eu sou superior, vou lhe ensinar alguma coisa. Não existe. Hoje a gente não ensina aos outros, entre aspas, a gente compartilha de coisas. Eu envio coisas para você, você envia para mim. Isso na perspectiva cristificada, né? Nós como Cristos no mundo. Dessa perspectiva, tá bom? Não vai levar essa conclusão minha a um outro aspecto. Porque ela só cabe aqui dentro, nessa ideia. Não há macho nem fêmea. Ou seja, não existe mulher nem homem. Porque, não sei se vocês sabem, na outra vida não haverá isso. O que nós chamamos de homem, de mulher, não existe. Vai existir o terceiro sexo. Não existe. Acabou a questão de sexualidade. Acabou. Vão ser todos, vamos dizer assim, eunucos, todos. Porque os desejos dessa naturalidade humana, animal, irá se extinguir. Não haverá mais as pulsões banais. Porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Porque aquilo que Jesus é, o que Jesus é? Qual é a sua figura mental do que Jesus é? Pois é, aquilo que você acha que Jesus é
é o que você é. Tá bom? Aquilo que você pensa que Jesus é o que você é. Então você precisa saber quem ele é. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Nós trabalhamos na ideia de que Jesus era o único herdeiro. E de fato é. Ninguém mais é herdeiro de Deus. Ninguém é mais herdeiro de Deus na perspectiva do trono. Jesus é o seu herdeiro natural, é o que vai herdar todas as coisas. Ele é o único Senhor do mundo. Ele vai herdar todo o mundo. Ele está sob todas as criaturas, seja anjos, arcanjos, querubins, humanos, espíritos que não são bons, ou quaisquer outra criatura que exista ou possa existir no universo. Ele está acima de todas. E ele é o único herdeiro legítimo, certo? Mas por que nós também herdamos? Porque fazemos parte dele. Porque nós nos revestimos dele. É por isso que eu digo que você não pode tomar isso como uma questão religiosa, de liturgia. Porque aqui está falando de algo maior. Está falando de algo mais específico, mais especial. Está falando de uma herança que é passada de um pai para um filho. De um pai para um filho. E só é possível isso a partir do gênese, da biologia. E aqui, tratando bem específico, está se referindo à figura de Abraão e de Jesus. Jesus é o herdeiro legítimo de Abraão, certo? É o legítimo seguro de Abraão, é o Abraão e Jesus. Abraão é o pai e Jesus é o filho, na perspectiva histórica. Mas, para além disso, Jesus é filho de Deus. Então, o único herdeiro de todas as coisas terrestres e celestes é Jesus. Porque Jesus é filho de Deus, então herdam todas as coisas que é de Deus. E Jesus é o único que foi feito pela promessa de Deus para Abraão, que é uma descendência dele, que é o único que pode herdar tudo que é de Abraão. Então, tudo aquilo que é de Abraão, o único que herdou todas as coisas é Jesus. Então, convergiu as duas ideias, Deus e Abraão, para uma só pessoa, Jesus. O humano, o herdeiro das coisas humanas, do mundo, do planeta Terra, e as coisas do céu, as coisas divinas, para um só indivíduo, Jesus Cristo. Jesus humano e Cristo divino, essas duas combinações. E porque nós cremos, tornamos participantes dele. E assim nos tornamos tanto herdeiro de Abraão, conforme a promessa, como também herdeiros de Deus, conforme a promessa. Então, somos herdeiros de Deus, porque nós estaremos acima de todas as criaturas de Deus, sentaremos no trono de Deus, como disse o apóstolo João, lá em Apocalipse. Ao que vencer se sentará no trono de Deus, assim como eu venci e me sentei. Jesus disse para João. Então, e como herdeiro de Abraão, porque nós herdaremos o mundo. A promessa para Abraão é mundana, certo? É do mundo. Então, herdaremos também o mundo. Que mundo? Esse aqui, onde nós estamos. E o céu também é nosso. E o planeta também é nosso, tudo é nosso. Seja terra, seja céu. Inferno a gente não quer muito não, né? Mas tudo que é de Deus é nosso. Tudo, absolutamente tudo. E tudo aquilo que era de Abraão, na sua conquista e na sua promessa de terra, também é nosso. Veja o tamanho da promessa. Se a gente não saber as promessas, a gente nunca vai ter aquela esperança de fato em alguma coisa. A promessa da vida eterna é a promessa que nós herdamos de Deus, então nós teremos uma vida eterna.
Então é a vida eterna, a natureza de Deus, a nossa herança de Deus. Vida eterna, é o que Jesus promete. E de Abraão, a terra, herdeiros do mundo. É a promessa feita para Abraão, que também nós herdamos. Então essas duas promessas estão combinadas para a gente. E que é maravilhoso. É maravilhoso quando pensamos sobre isso. Mas, infelizmente, a grande massa dos cristãos estão mais interessados em outras coisas. Estão interessados em coisas que não são bíblicas, não são baseadas nas promessas de Deus. São baseadas simplesmente no seu achismo, no seu desejo pessoal de alguma coisa. Desculpe o barulho porque temos uma oficina aqui próximo, tá bom? Então, a promessa de Deus é essa. Então a gente tem que entender ela e saber quais são o nosso galardão nessa vida e na vida vindoura. E entendemos isso. Nós somos cristãos porque participamos da mesma natureza de Cristo. E ponto final. Amém? Espero que vocês tenham compreendido. Se gostaram, curte, compartilha. E outras pessoas podem também saber dessa boa notícia. Porque, embora tenha mais de 2000 anos, as pessoas parecem que não sabem, né? Então, dê um like, curte, compartilha e envia para o seu amigo que não sabe dessas informações. E qualquer dúvida, pergunte nos comentários que a gente vai dar um jeito de responder. Graças e paz a todos.